que, em matéria de títulos de crédito, os temas de OAB e FGV se resumem basicamente a quê? Se resume basicamente a questão relativa aos princípios cambiários, aquele popular, né, de cartularidade, de literalidade, autonomia, que não tem o que falar, né? Não tem nada de novo, nada de diferente, que não seja o fato de que, né, nós que estudamos direito aqui no Nordeste, na Unifor, enfim, no Nordeste, a gente trata de um dos princípios cambiários, né, o princípio da cartularidade, que é o princípio pelo qual você precisa apresentar o documento no original para que você possa fazer valer os direitos nele inerentes. O que acontece? Como os senhores, senhoras e senhoritas sabem, a FGV que elabora a prova é a FGV Rio, né? Sudeste. Lá no Sudeste, esse mesmo princípio da cartularidade, ele é conhecido como o princípio da incorporação, né? Porque a leitura que eles fazem aqui, o crédito se incorpora no título emitido. Daí o princípio da incorporação e não o princípio da cartularidade. Então, praticamente, né, o papo em nível de títulos de crédito se resume a princípios cambiários e às obrigações cambiárias, que a gente já deu uma boa passeada em nível de regra geral nas principais delas, né, que é o quê? O aval, o aceite e o endosso. Para mais ou para além disso, né, prova de primeira fase de FGV, também temos algumas coisas sobre vencimento de títulos de crédito, sobre prescrição e, por que não dizer, sobre o protesto, aí sempre relacionado à cobrança disso, como é que funciona. Bom, vale a pena registrar o quê? Que existem nada mais, nada menos do que 4 modalidades de vencimento, de maneira geral, para os títulos de crédito. De um lado, a modalidade à vista; de outro lado, a modalidade a dia certo; de outro lado, a tempo certo de data; e, por final, a tempo certo de vista, né? Modalidade à vista é aquela modalidade em que no título está dito vence à vista ou silencia, né? Porque todo título de crédito em que você não apresenta a data de vencimento, você vai considerar vencido à vista, né? Modalidade a dia certo é aquela modalidade em que você define no título dia, mês e ano. Esse título vai se vencer no dia 21 de agosto de 2012, mais conhecido como hoje, né? A tempo certo de data é vencimento a tantos dias da data de emissão. Afinal de contas, a gente tem 2 datas relevantes nos títulos de crédito: a data em que o título está sendo emitido e a data do seu vencimento para a realização do seu posterior pagamento, né? E a tempo certo de vista, que é a tantos dias da data de apresentação. E aí isso é curioso, né? Porque, de maneira geral, na regra geral, os títulos de crédito eles devem ser apresentados uma única vez para o devedor principal quanto ao seu pagamento. Agora, se você emite esse tal de título de crédito com vencimento a tempo certo de vista, esse título ele deve ser apresentado 2 vezes. Uma vez para contar o visto, que se eu estou falando de letra de câmbio, esse visto é implementado pelo aceite, e uma segunda vez para fins de próprio pagamento. O que acontece? Para os títulos principais das suas provas, letra de câmbio promissória, aceitam as 4 modalidades de vencimento, né? Juridicamente aceitam as 4 modalidades de vencimento. O cheque, todos os senhores, senhoras e senhoritas sabem, né, isso está já no inconsciente jurídico coletivo, que o cheque é nada mais nada menos do que uma ordem de pagamento à vista, ou seja, juridicamente o cheque ele só tem uma modalidade de vencimento, o vencimento à vista. Tanto é que você não tem data de vencimento para colocar no cheque. Aquela datinha que você coloca é a data de emissão, né? E a duplicata? A duplicata aceita os 2 primeiros modalidades de vencimento: o vencimento à vista e o vencimento a dia certo, não se admitindo vencimento a tempo certo de vista ou a tempo certo de data na duplicata. Meus amigos, para a gente trabalhar a prescrição e protesto,
esses temas são conexos, né? Mas para a gente poder entender isso valendo, né, a gente precisa compreender algo antes, de caráter preliminar, e que se refere exatamente a quê? Se refere a você poder compreender, né, nos títulos de crédito, por assim dizer, quem é o obrigado principal e quem é o obrigado secundário, né? Porque a dinâmica do direito cambial significa o quê? Você em nível de devedor, você em nível de credor, você deve à primeira vista procurar o obrigado principal, para só então, abrindo a cadeia de obrigados, ir atrás dos obrigados secundários ou de regresso. E aí cabe a gente compreender como é que isso funciona. Meus amigos, para a letra de câmbio e para a duplicata, o obrigado principal é o aceitante, é o sacado ao manifestar o seu aceite, com detalhe, como nós vimos, né, no encontro de ontem. Para a letra de câmbio, o aceite é obrigatório ou presumido, para a duplicata, o aceite é obrigatório ou presumido, e para a letra de câmbio, o aceite é facultativo. Então, o aceitante é o obrigado principal. E aí nós temos como obrigados secundários o sacador e os endossantes. Já para o cheque e a nota promissória, nós vamos ter como obrigado principal o sacador, que é também conhecido como emitente, e como obrigado secundário, os endossantes. Esse é o momento que minha amiga Carol Veras vem e me pergunta: mas Giovanni, e o avalista, você não fala? O avalista não precisa falar. Não precisa falar por quê? Porque o avalista, cara, ele vai assumir o mesmo tipo de responsabilidade em razão da pessoa para a qual ele deu o aval. Ou seja, se ele tiver dado aval a um obrigado principal, ele vai ter responsabilidade de obrigado principal. Se ele tiver dado um aval ao obrigado secundário, ele vai assumir responsabilidade de obrigado secundário. E aí é aquilo, né? Se você der um aval a um aceitante de uma letra de câmbio, você, avalista, vai assumir a obrigação principal, porque o aceitante de uma letra de câmbio é o obrigado principal. Se você der aval ao sacador de uma nota promissória, você também vai assumir a obrigação principal, porque o sacador da nota promissória é o obrigado principal. Porém, se você der agora aval ao sacador de uma letra de câmbio, você acabou de dar aval a um obrigado secundário. Resultado, a responsabilidade do avalista vai ser responsabilidade de obrigado secundário. De outro lado, por final, se você vier a dar aval ao endossante de um cheque, você também acabou de assumir obrigação cambiária secundária, porque o endossante de um cheque é obrigado secundário. E isso é fundamental, velho, para a gente resolver dois assuntos que são conexos, como a gente estava falando agora há pouco, que é o assunto referente a protesto e prescrição. Afinal de contas, como a gente falou já na aula de ontem, né? Um dos grandes temas de títulos de crédito da primeira fase é como é que eu cobro esse crédito, né? De todos eles é preferencialmente, né, admitido pela FGV a cobrança de duplicados, como nós já comentamos. Mas de maneira geral, como é que funciona, né? É aquilo: todos os professores de Direito Empresarial 2, de Direito Comercial 2, de Direito Empresarial 2 desse país, sempre nos ensinam uma determinada lição que se resume numa frase, mas que eles não dizem o porquê, né? O que sempre eles ensinam? Todos eles sempre dizem que o protesto ele é obrigatório para a cobrança do obrigado secundário, porém ele é facultativo para a cobrança do obrigado principal. Mas é todo mundo que ensina Empresarial 2 nesse planeta diz sempre essa mesma frase: o protesto é cambialmente obrigatório para a cobrança do obrigado secundário, porém ele é cambialmente facultativo para a cobrança do obrigado principal.
Isso, cara, é de fundamental importância para você entender a sistemática da prescrição. Ou seja, se você quer cobrar um aceitante de uma letra de câmbio, você não precisa protestá-lo para a cobrança, porque o aceitante é o obrigado principal. E para o obrigado principal, o protesto é cambialmente facultativo. Agora, se você quiser cobrar o endossante de uma nota promissória, aí você vai ter que fazer o protesto. Mais do que isso, o protesto segundo o tempo hábil admitido pela legislação cambiária brasileira. Por quê, cara? A sistemática de prescrição é toda uma só. Meus amigos, não interessa o título de crédito que nós estejamos na frente. A sistemática, ela é toda uma só. Seja você olhar a LUG, seja você olhar a lei do cheque, seja você olhar a lei de duplicatas, as três que importam para a sua prova de primeira fase, é tudo uma mesma linha. A gente vai ter um prazo de prescrição para a cobrança do obrigado principal, que vai ser contado do vencimento do título. Por isso que o protesto para o obrigado principal é facultativo. Eu não preciso do protesto para começar a contar o prazo prescricional. A gente vai ter um segundo prazo para o obrigado secundário, agora sim, contado do protesto em tempo hábil. Ou seja, para o obrigado secundário não basta nem só o protesto. Você tem que fazer o protesto no tempo hábil definido na legislação brasileira, sob pena de que você protestando fora do prazo, você perde o direito de cobrar os obrigados secundários. E aí a gente tem um terceiro prazo, que é o prazo aí para a cobrança de regresso, né? Você cobra um endossante, o endossante cobra no outro, até chegar no obrigado principal. Como é que funciona isso de maneira geral? De maneira geral, a gente está olhando para a letra de câmbio e para a nota promissória. Para a letra de câmbio e para a nota promissória, o prazo de cobrança do obrigado principal é de 3 anos, a contar do vencimento, sem precisar de protesto, né? Portanto, se você precisar cobrar um avalista de um aceitante, né, numa letra de câmbio, você tem 3 anos a contar do vencimento e você pode executá-lo independente de protesto. Por quê? O avalista de uma letra de câmbio assume a obrigação de obrigado principal. E para cobrar o obrigado principal, estou dispensado, o protesto é facultativo. Tá? De outro lado, para a cobrança dos obrigados secundários. Para a cobrança dos obrigados secundários, meus amigos, nós temos regra geral, e a regra geral é sempre pensando letra de câmbio e nota promissória, o prazo de 1 ano a contar do protesto em tempo hábil. Meus amigos, minhas amigas, para a letra de câmbio e para a nota promissória, o protesto em tempo hábil é o longuíssimo prazo de 1 dia útil após o vencimento, né? Você vai ter esse prazo, 1 dia útil após o vencimento, para você poder garantir a cobrança dos endossantes e respectivos avalistas numa letra de câmbio ou numa nota promissória. Se você perder esse prazo, você não consegue mais cobrar nem endossante, né, nos 2 títulos, nem o sacador, que é obrigado secundário, na letra de câmbio e respectivos avalistas. Você vai ter que cobrar apenas o obrigado principal, né? E aí, se nesse momento Rebeca vem e pergunta, então Giovanni, não interessa o protesto fora do prazo? Ele não vai ter efeito nenhum? Vai ter efeito sim, né? Por quê? A gente tem fundamentalmente 2 efeitos importantes do protesto. O primeiro é esse, me garantir a cobrança dos obrigados secundários. E o segundo é a interrupção do prazo prescricional, né? Ou seja, você, para cobrar o obrigado principal, você tem 3 anos. Quando você efetiva o protesto, esse prazo zera e começa a contar de novo. Esse efeito você vai ter sempre. Agora, perdeu o tempo hábil, você perdeu o direito de cobrar os obrigados secundários. Bom, o regresso na letra de câmbio e na nota promissória é de 6 meses a contar do pagamento. Por isso que às vezes você vê um título que foi emitido há um bom tempo, né, ainda rodando aí na sistemática de cobrança pelo regresso, porque
de cada pagamento de um obrigado secundário, eu tenho 6 meses para cobrar os demais. Né? Então, é isso. De maneira geral, letra de câmbio promissória, 3 anos do vencimento para o obrigado principal, 1 ano do protesto em tempo hábil, que deve ser feito em 1 dia útil após o vencimento, para o obrigado secundário, 6 meses para o regresso. Travado aí, a gente tem uma exceção a esse sistema, que é o sistema exatamente da duplicata. Né? Por quê? A duplicata, meus amigos, se vocês quiserem desenhar, vocês podem desenhar quase tudo igual. O que é que vai mudar na duplicata? O prazo de prescrição para o regresso e o prazo do protesto em tempo hábil. O resto é tudo igual. Ou seja, se você quer cobrar o obrigado principal de uma duplicata, quem é o aceitante ou seu avalista, você vai ter 3 anos a contar do vencimento. Se você quer cobrar um secundário, você vai ter 1 ano a contar do protesto em tempo hábil. Aqui é a primeira diferença. Por quê? Na letra de câmbio e na nota promissória é 1 dia útil. Na letra de câmbio são 30 dias aqui agora corridos a contar do vencimento. Você tem esse prazo para realizar o protesto. Perdeu esse prazo só no principal. Tá? E a segunda diferença é que o prazo de regresso, o prazo de prescrição de regresso, não é de 6 meses, mas sim de 1 ano. Ou seja, a gente tem 3 anos, 1 ano e 1 ano para a duplicata, enquanto que a gente tem 3 anos, 1 ano e 6 meses para letra de câmbio e nota promissória. Os cheques, senhores, mais do que eu, sabem que todos os prazos de prescrição são sempre baseados em 6 meses. Tá? Então, é fundamental exatamente você compreender isso. Né? Quem é obrigado principal, quem é obrigado secundário, porque a depender de para onde você for, ora você vai precisar do protesto, seguindo um prazo útil, ora você não vai precisar do protesto e pode fazer à vontade. A propósito, eu esqueci de lembrar agora, o cheque ele também tem, né, um prazo para o protesto em tempo hábil, né, que é exatamente, meus amigos, o prazo de expiração, né, a expiração do prazo de apresentação do cheque, que aí varia, né, entre 30 ou 60 dias, se esse título está emitido em mesma praça ou em praça distinta. Resultado, se olhou lá, local de emissão, o localzinho que se colocou lá na vizinha data, é a mesma cidade onde o seu banco está localizado, ali aquele cheque foi emitido em mesma praça. Ou seja, você tem 30 dias da emissão para apresentar esse título no banco e para, se for o caso, realizar o protesto para poder cobrar os obrigados de regresso. Se for locais distintos, esse prazo passa a ser 60. Dá para protestar fora desse prazo? Dá. Mas perdido esse prazo, você não cobra mais endossantes no cheque, apenas o obrigado principal, seu sacador e os seus eventuais avalistas. Tá? Então, esse é um ponto relevantíssimo, meu irmão. Vamos supor que eu tenho uma dívida com determinado credor. Certo. E eu tenho 2 notas promissórias dele. Uma se venceu, eu tenho esse prazo para fazer o protesto. Automaticamente aproveita-se a que vai se vencer ou não? Como é teu nome? Edivaldo. A dúvida do Edivaldo. Giovanni, eu sou credor de 2 notas promissórias de um mesmo devedor. O cara me emitiu uma nota promissória para o dia, sei lá, 30 de agosto e outra nota promissória para o dia 30 de setembro. Cheguei à nota promissória do dia 30 de agosto. Ele vai e não me paga. Protestei no dia 1 de setembro para garantir a cobrança dos secundários. Esse título vai vencer o outro? Né? Não vence não, Edivaldo. Não vence não, sabe por quê, cara? Existe um princípio, aliás, né? Existem 2 princípios que estão conectados aí com essa sua pergunta, né? Sua pergunta me remete ao fato de que eu imagino que você deve estar pensando, houve uma compra e venda em que essa pessoa assinou 2 notas promissórias em razão dessa compra e venda. O que acontece? Existe um princípio cambiário que chama o princípio da abstração. O que é o princípio da abstração? É o princípio pelo qual você vai desvincular os títulos da relação jurídica que lhe dá origem. Ou seja, cada título de crédito ele vai funcionar autonomamente. Portanto, Edivaldo,
não dá para você considerar vencido os títulos seguintes só porque um desses venceu e não foi pago. Para que isso viesse a acontecer, eu tinha que ter aí alguma vinculação no contrato nessa linha, dizendo, olha, isso vai ser pago em 2 parcelas, mas se não pagar a primeira, vou considerar todas as outras vencidas. Não tendo esse expresso, cada qual vai ter o seu vencimento autônomo, o seu vencimento próprio e específico aí. Beleza? Tranquilo. Então assim, eu diria para vocês que é muito nessa linha, é muito, você vai ver, tem gente que começa a ver essas questões, você vai ver que títulos de crédito não tem lá esse bicho de 7 cabeças, não se resume basicamente a você entender um pouquinho de princípios de título de crédito e entender essas 6, digamos assim, obrigações cambiárias: aval, aceite, endosso, vencimento, prescrição e protesto, nos 4 principais títulos.